Fala galera, aqui é o Eduardo do canal GeekDev e bem-vindo ao meu canal. Galera, esse é o segundo vídeo da série Aprenda Java com Spring Boot. E hoje nós vamos continuar falando sobre como nós podemos criar um Web REST API de forma muito mais intuitiva e fácil. Na aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai evoluir um pouco mais a nossa aplicação. Para isso, a gente vai criar uma classe que vai representar uma entidade ou uma tabela no nosso banco de dados. Se você se lembra, na primeira aula nós instalamos uma dependência lá no Spring Initializer chamada H2. Esse H2 é um banco de dados em memória. Então hoje a gente vai estar utilizando o H2 para a gente estar instanciando esse objeto, essa classe, e estar visualizando como que a gente consegue interagir o Spring Boot com uma classe, uma entidade de banco de dados. Então galera, para isso o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma classe nova, vou chamar ela de tarefa. Vamos criar dentro do package tarefas.models, que é o que vai estar apresentando o nosso modelo de banco de dados. Legal? A primeira coisa que eu quero fazer é já estar colocando uma anotação aqui. Vamos chamar ela de entity. Essa é a anotação. Importante dizer que essa anotação ela não é do Spring Boot, tá? Ela é do JPA. Inclusive eu tenho uma aula aqui no canal falando bastante sobre JPA, sobre essa persistência do Javax. E agora o que a gente vai fazer? Vamos estar criando 3 atributos. O primeiro atributo do tipo long, que é um ID, que vai ser o nosso sequenciador. O outro vai ser um string, do nome description, campo description. E o outro um boolean, com o nome status, tá bom? Vamos colocar algumas anotações aqui no atributo ID. O primeiro, vamos dizer para a classe que ele também é do tipo ID, é uma anotação ID. Tá legal? E a última é uma anotação chamada GenerateValue. Como o próprio nome diz, é uma anotação que a gente vai dizer para o JPA que a gente quer que para cada vez que for persistido, for inserido um novo registro, ele gere um novo valor para que a gente não tenha que ficar interagindo com esse campo. Então a gente tem uma opção para a gente passar aqui, que é o strategy igual generationType.identity. Por agora é só. Vamos estar criando também os getSetters para nossa classe. Padrão isso daqui, né? Pronto, já temos todos os getSetters criados já para a nossa classe já está pronta. E agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai criar uma interface que vai estar dizendo para o JPA que essa interface ela estende o JPA Repository e ela vai estar ligada com essa nossa classe de tarefa. Com isso, tudo que a gente precisa que seja feito, find, save, delete, todo tipo de métodos já pré-definidos estarão nessa interface e elas também já são implementadas pelo JPA. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar uma classe aqui, vou chamar de tarefa repository, e ela vai ficar dentro do package de tarefa chamada repositories. Tá legal? Primeira coisa que a gente vai fazer também, já vamos anotar ela do tipo repositories. Não, repository. Pronto, a gente já está falando já para o JPA que essa nossa classe, que na verdade eu errei, ela é uma interface, tá? E a gente vai estender ela do JPA Repository. Quando a gente faz isso, você vê que a gente tem 2 parâmetros para a gente passar aqui, o T e um outro que é um campo, que é um parâmetro chamado ID. O que é o T? O T é uma classe. Então, qual que é a classe que a gente tem que passar aqui? É a nossa classe tarefa. E o segundo parâmetro é um ID. Esse ID é justamente o ID sequencial que foi gerado lá na nossa classe tarefa. E é o tipo desse ID. Então, o tipo do nosso ID é do tipo long. Então, a gente só faz isso daqui só. Pronto. Basicamente, é isso que a gente precisa fazer aqui na nossa classe tarefa, na nossa interface tarefa repository. Bom, e agora que a gente já tem o nosso repositório criado, temos a classe tarefa já criada, agora a gente vai partir para onde? Para a nossa controller, que é a controller que está ligada na nossa tarefa. E agora a gente vai fazer algumas implementações aqui
para a gente estar vendo tudo isso funcionar. Primeiramente, o que eu vou fazer, eu vou criar um atributo privado aqui, que ele é do tipo tarefa repository. Vou chamar ele pelo mesmo nome aqui. E aqui, o mais bacana é o seguinte, como isso aqui é uma interface, a gente não tem como instanciar. Então, isso aqui a gente está falando apenas que, apenas que essa variável é um tipo, né? Então, a gente vai estar criando uma anotação aqui. Vamos chamar ela de auto-wired. O que significa essa anotação auto-wired? Que ela é autogerenciável. O JPA ele vai fazer tudo para mim aqui que eu preciso. Como eu disse para você, como essa interface ela estende de JPA repository, então tudo para mim já está implementado aqui. Lógico, mais para frente eu quero mostrar para vocês que vocês conseguem criar métodos aqui dentro para, de repente, você quer fazer um find que você não consegue contemplar dentro do JPA e a gente consegue fazer inúmeras outras funcionalidades aqui, mas no nosso. Então a gente já tem esse atributo criado. Agora eu vou fazer uma modificação nessa função nossa listar, que ela não vai trazer mais uma string, tá? A gente vai trazer agora uma lista de tarefas. Então vamos colocar aqui que ele vai retornar um list para mim da nossa classe tarefas. Já estou importando tudo que a gente precisa. E vamos estar modificando, tirar essa string daqui. E eu já vou chamar esse atributo tarefas que a gente criou aqui, tarefa repository, ponto find all. Então aqui você vê que esse find all ele traz uma lista para mim de tarefa que já foi definido lá. Vamos selecionar ele aqui. Pronto, já temos o método implementado. Vamos salvar. E vamos dar uma olhada lá o que aconteceu no nosso Chrome. O que ele trouxe para mim? Na verdade, ele trouxe um array vazio, porque a gente, como é um banco de dados de memória, a gente não tem nada preenchido ainda nesse array, por isso que ele trouxe para a gente esse array vazio. Galera, eu quero usar aqui, eu estou usando o Insomnia, tá? Para a gente estar simulando esse ambiente REST, para a gente estar enviando as nossas requisições HTTP. Então, eu já tenho esse ambiente criado, eu chamei de tarefas, e eu vou estar criando algumas requisições aqui. A primeira dela, eu vou chamar de listar. O método nosso é o get. Vou clicar aqui no create, ele já vai criar para mim esse painel aqui do lado esquerdo. E aqui onde está o endereço, eu vou colocar o mesmo endereço que a gente está utilizando aqui no Chrome, que ele é basicamente um get também. Vamos dar um send e ele vai retornar para mim exatamente o que ele trouxe para mim lá no Chrome, que é um array vazio, porque a gente não tem nada. Então, para a gente começar a ver já funcionar, o que eu vou fazer? Eu vou implementar aqui agora um outro método, uma função, para a gente adicionar nesse banco de dados nosso. Então, vamos chamar, ele vai retornar para mim uma tarefa também. Vamos chamar de adicionar. E o parâmetro que a gente vai estar recebendo é um parâmetro também do tipo tarefa. Vamos chamar ele de tarefa. E aqui a gente tem que fazer o quê? Assim que for adicionado, se tudo der certo, eu quero retornar para o usuário a mesma informação que ele enviou lá no body do nosso JSON. Então eu vou dar um return tarefa repository ponto save. E aqui nesse save você observa que ele recebe um parâmetro do tipo entity. Então, o que eu tenho que passar? Esse parâmetro aqui que a gente já definiu aqui. Tá bom? Ainda não está pronto, a gente tem que fazer ainda duas anotações aqui. A primeira dela é o quê? A gente precisa dizer que essa função ela é do tipo postMapping, tá bom? Porque a gente vai estar no HTTP status, no HTTP método post, não de um get. E a outra a gente precisa anotar que esse parâmetro ele vai estar vindo pelo body, lá do nosso JSON. Então, para isso, o que eu faço? Eu vou colocar aqui mais uma anotação chamada requestBody. Isso daqui já está suficiente para a gente conseguir fazer o nosso método funcionar. Vamos salvar, ele já está atualizando já o nosso web server. Vou voltar aqui no Insomnia, vou criar um novo request, vamos chamar aqui de salvar. E aqui de get eu vou mudar para post. Deixa eu pegar o endereço aqui. É exatamente a mesma coisa, só que a gente tem um post aqui. E onde está o body eu vou colocar JSON. Vamos abrir e fechar chaves aqui, dizendo que é um objeto. Então, qual que é o nome que a gente definiu? A gente definiu como description e status. A gente não precisa informar o campo ID, né, porque ele é autogerado. Vamos colocar como primeira.
Vamos colocar como primeira tarefa. E o outro campo, status. E aqui eu vou colocar como false. Tá legal? Só isso. Vamos dar um send e vamos ver o que acontece. Então eu dei um send, olha que bacana. Ele já retornou para mim já o ID, como a gente definiu lá. Ele já trouxe para mim já que o primeiro ID é 1. Vamos colocar agora como segunda tarefa. Vamos dar um outro send. E ele já retornou para mim o ID 2. Agora vamos no método listar. Vamos executar ele e vamos ver o que acontece. E agora ele trouxe para mim um array com os dois objetos, né, lá na nossa tabela de banco de dados, que foi os dois registros que a gente acabou de inserir. Então é isso, galera. Nesse vídeo você viu como é fácil manipular um objeto através do JPA com banco de dados e Spring Boot. E se você gostou desse vídeo e ficou até o final, curta e compartilhe nas suas redes